É aquela abertura, sabe, que tinha um programa na Globo que o cara virava a cadeira, né? Aqui, ó, é a nossa virada de cadeira de Ribeiro Neto no Abre do Donos, né? É por isso, né? É por isso. Foi o final de semana de viradas, né? De virada, de virada. Se ele gosta da tua abertura, ele vira a cadeira, senão ele não vira. Exato. Eu quero chamar a atenção porque hoje... Antes mesmo da abertura, né? Antes de tudo, eu sei que o Paulinho vai me amar. Mas eu tenho uma coisa muito importante para dizer para ti e para os nossos telespectadores. Opa, vamos lá. Gente. Vamos lá. Não, pode deixar aberto, não muda nada. Deixa aberto, tio. Hoje inicia o mês Farroupilha. É isso. Achei que ele ia falar que era o gauchão chegando. Mas é óbvio. O nosso mês. Farroupilha é legal. O nosso mês. Eu gosto. Entendeu? E a nossa terra, nós saímos da Expo Inter e vamos pro galpão daqui a pouco. É isso. Para sentir o cheiro. Partiu o Parque da Harmonia em seguida, hein? Que tudo cheira lá, entendeu? Então, assim, eu quero dizer para vocês que amargo doce que sorvo, em beijos lábios de prata, tens o perfume da mata molhada pelo sereno e a cuia sem o moreno que passa de mão em mão. Traduz do meu chimarrão a velha simplicidade daquela hospitalidade da gente do meu rincão. Coisa linda. É isso, gente. Dessa forma, estamos abrindo Donos nesta segunda-feira. Segunda-feira para discutir muito o que aconteceu no final de semana. Derrota do Grêmio de virada para o Atlético Mineiro na volta da Arena e o Internacional passando o carro no Juventude lá em Caxias do Sul, hein? Internacional se consolidando como, sim, um postulante a uma vaga na Libertadores da América e o Grêmio com essa derrota e a combinação de resultados volta a se aproximar perigosamente do Z4 do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. De imediato, não foi nada esse barulho, tá? De imediato, a enquete na tela para vocês que fala sobre o Internacional. Qual o principal motivo da evolução do time do Inter? Boa! Olha ali, ó, o Ribeiro estava antecipando. Olha a segunda opção. Primeira, troca de técnico. Segunda, chegada de D'Alessandro. Os caras são muito fortes. Terceira, melhora na preparação física. Quarta, foco em apenas uma competição. Tá lá, torcedor colorado, a gente quer muito a sua participação. De imediato. Coitado do Roger, né, cara? Daria para dizer, na verdade, daria para dizer todas as alternativas. Todas as alternativas? Mas tu não entendeu ali. Pena que não dá, tá? Sabendo ler. Pena que não dá, tá? Não. Pena que não dá. Qual o principal? Então, se tu leu, não, lendo o enunciado tá bom. Mas eu entendo o que é. Eu entendo o que é o entusiasmo. Claro! É o entusiasmo de ontem. É o entusiasmo. Cara, de é assim, ó. ontem. Eu não queria falar isso aí. Eu ouvi antes de passar pelos corredores falando em Pepe. Pepe. Eu não entendi o que é esse Pepe. Uma melhora maravilhosa. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Vamos lá. Pepe? Segunda-feira, ele está conosco de novo. Ou seja, se ele volta, é sinal de que a estreia foi bem, correto? Correto. Se o cara volta a ser escalado, é sinal de que o primeiro teste ele foi aprovado. Mas de novo? Exato. Nossa. Olha o sorriso no rosto. Olha o sorriso no rosto. Aliás, tem vários motivos esse sorriso, tá? Vários motivos esse sorriso. Eu quero de público. Né? Eu quero de público. Não deveria, mas vou fazer. Calhau, eu queria te dar os parabéns porque tu honrou a reportagem no final de semana. Tu foste o único repórter, e que bom que você é da Bandeirantes, tá? A fazer uma pergunta realmente dentro do contexto, sem ser intimidado, e que é a pergunta que todo torcedor do Grêmio e a crônica esportiva esperava que alguém fizesse. Então, não, cuidado com as unhas aí, mas meu parabéns, tá? Fiquei muito orgulhoso de ti, tá? Boa tarde, Cariel, com os parabéns de Ribeiro Neto. Bem-vindo ao Donos. Boa tarde, Gamba, a todos que estão na audiência. Primeiramente, agradecer aí as palavras do nosso grande Ribeiro Neto. E já que foi introduzido o assunto, né, Felipe Gamba, sobre Renato Portaluppi, ontem o Grêmio foi derrotado pelo Atlético Mineiro em plena arena por 3-2. E após a partida,
o Renato fez a sua análise, colocou a responsabilidade no grupo de jogadores, nos erros cometidos pelos atletas. E eu perguntei ao Renato qual a autocrítica que ele poderia fazer neste sentido. Qual a culpa que o comandante gremista teve neste processo do revés sofrido pelo tricolor ontem pela manhã. Vamos ouvir Renato Portaluppi falando depois do nosso questionamento. É ruim, é chato, né? Porque, como eu falei, o jogo estava controlado. Tínhamos grandes possibilidades de conseguirmos uma vitória hoje, mesmo com um jogador a menos. Quer dizer, infelizmente hoje nós perdemos uma partida por erros nossos, todos erros infantis. Não pode acontecer tantos erros infantis assim numa partida. E qual a autocrítica que tu faz diante do resultado? Se os jogadores cometeram os erros infantis, qual a autocrítica que tu, como comandante do time, faz para a partida de hoje? Tudo de novo. Qualquer outro treinador no meu lugar, no primeiro tempo, quando o Grêmio fez o gol, no primeiro gol ainda, não precisava nem esperar o segundo, ele já teria tirado o atacante e colocado no zagueiro. Eu espero até uns 10, 15 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque o meu time estava bem, não estava dando chances ao adversário. É bem simples agora. Qual foi o erro do treinador? Eu falo, quando eu erro, eu assumo. Muito bem. Ribeiro Neto já levantou o dedo. Antes mesmo de terminar a manifestação do Renato, Ribeiro ansioso para falar sobre Renato Portaluppi. Vamos lá. A minha tese é a seguinte. Só, desculpa, começa falando da força da arena, né? Aquela coisa, agora vamos Grêmio, arena! Eu acho que vale a pena destacar isso. Eu diria que tu sabe muito bem disso, porque quando no início do Beira-Rio, a força do Beira-Rio também foi igual. Não sei. Começamos Dito bem isso, o programa. Dito isso... uma relação amistosa nessa abertura de programa. Nossa Senhora. Eu quero dizer para você o seguinte, Renato ontem foi herói e vilão ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, e aí é o mais incompreensível de tudo, Renato ele ousou, sim, qualquer outro treinador teria recomposto a defesa. E ele ousou em manter o Vila Sante ali atrás, manter os meias, manter o time no ataque, sabe? Ele fez tudo certo, sabe? Quando o Grêmio foi pro intervalo, eu estava aqui, ó, pro Renato, ó. É isso aí, Renato. Aí é o dedo do treinador, entendeu? Confio no meu grupo. Só que aí, olha só que coisa incrível. O Grêmio vai pro intervalo 2-0, um jogador a menos. Sabe quem é que teve até os 13 minutos, que é o momento 13, né? É o momento derradeiro do jogo. Quem é que teve as chances de fazer gol até os 13 minutos? O Grêmio. Perfeito. O Grêmio teve uma bola na trave do Braithwaite e o lance do Monsalve, que o Soteldo dá uma assistência maravilhosa, cruzando na área, e o Monsalve de perto da pequena área toca por cima. Esse era o Grêmio. O Grêmio ajeitadinho, o Grêmio, sabe, todo redondinho. O Atlético não levava perigo e o Atlético mudando o time e botando atacante. E o Grêmio ali ordenado, arrumadinho. Aí, eu fiz uma figura, né? Tá o Renato ali com aquela folhinha dele, na casa, no gramado ali. Ele pensou assim, cara, tá muito bom isso aqui. Como é que eu vou fazer para estragar? Vamos dar emoção, tá muito normal, estamos indo 2-0, perdendo o gol, tá muito sem emoção. Vamos dar uma emoção, vamos mudar. E aí o Renato, Deus Pai Todo-Poderoso, ele pega os dois melhores jogadores do Grêmio, Monsalve e Braithwaite, e tira. Mas estavam cansados. Uma obra que estava no Grêmio de uma semana inteira sem fazer jogo, enquanto o Atlético tinha feito uma baita semifinal da Copa do Brasil com o São Paulo. O time está ajeitado, meu Deus do céu. O time está jogando bem. Não, vamos estragar o troço. Aí o que ele faz? Ele tira a reação do Grêmio ofensiva, se posta com duas linhas de 4, com o Edenilson. E aí o Grêmio para de atacar. Aí o que acontece? O Atlético, aí se sentiu à vontade, vão para dentro deles. E você sabe que até o Atlético mesmo jogando mal, uma hora, cara, acontece a M. Né? Mas o Grêmio teve azar, 2 pênaltis.
Mas de tanta cruzamento da área, de tanta chegada, uma hora vai dar ele, tu não tem válvula de escape. O Soteldo, que ficou em campo o tempo todo, já se arrastava em campo com 20 minutos. E aí a cereja no bolo. A cereja no bolo. Ele tira, porque ele viu o que ele fez ele. Ele viu o que ele fez ele. O que ele fez? Vou consertar. Ele tira o Cristaldo, que era o único cara que fazia ou tentaria fazer uma transição. Tipo, vou botar um ponta, vou ficar com 2 pontas para agora sim atacar. Aí ele pega, não sei porquê, o Nathan Fernandes, que está vivendo o seu pior momento, tá? Que nem entra, não está nem entrando, porque o Aravena está na frente dele. Aravena que tinha entrado bem lá em Criciúma. E ele põe o Nathan Fernandes para ser válvula de escape. O outro está morto. E o Nathan, que sensivelmente está abalado. Está abalado, eu não sei se é porque o rival dele foi para a Europa, ele está emocionalmente abalado. Não, e aí ele fica dele 16 minutos em campo. O cara foi torrado pelo Renato. Vocês viram a vaia que a torcida deu pelo rapaz? E aí, aí estragou tudo, o Atlético entrou, e aí uma hora ia acontecer. Deu azar até um pouco o Grêmio, mas chamou o azar. É isso aí. Muito bem. Pedro Espinosa, por gentileza, fale sobre a derrota do Grêmio de virada ontem na Arena, na volta da Arena. Eu não sei quem é que foi mais infantil. Se o time que teve a incapacidade, a incompetência de não segurar um resultado construído, que aliás é uma repetição do Grêmio em jogos importantes, né? O Grenal do Gauchão, o Grêmio não consegue segurar o resultado e o Internacional passa à frente. Contra o Palmeiras, na Serra, abre 2-0, o Palmeiras empata. Ontem abre 2-0 e o Atlético Mineiro vira. Então eu não sei quem é que foi mais infantil / incompetente. Se o Renato, né, ao mexer errado no time, ou se foi os caras que ali estavam, né, performando num nível assim aceitável para uma volta de uma arena, para uma volta de um público que estava sedento por ver o Grêmio. O Grêmio entregou de bandeja um menu completamente podre, putrefato, entendeu? O Grêmio não se deu ao luxo de aproveitar o que fez de bom na partida. O Grêmio foi lá e entregou uma virada para um time que estava brigando entre si. Scarpa e Alonso discutindo com o dedo em riste um para o outro, e o Grêmio estava ganhando de 2-0 e os caras brigando entre eles. O Atlético Mineiro não estava nem aí para o jogo, não estava a nada. E o Grêmio consegue a façanha de tomar uma virada dentro da sua casa da maneira como tomou. Ah, os caras estavam cansados. Cara, como o Ribeiro falou, o Soteldo se arrastou no final do jogo e ficou o tempo inteiro, não tinha mais condições. E o Renato disse que quando ele erra, ele assume. Não, ele não assume quando erra. Renato, quando tu erra, tu não assume. Isso é muito evidente. E o torcedor do Grêmio já entendeu isso. Agora não fala mais isso. Porque ninguém aqui é burro, ninguém aqui é tonto. Não é verdade isso, cara. Tu não assume. E a incompetência do meu zagueiro, pelo amor de Deus, tinha 20 metros para correr atrás do cara. Para que fazer a falta? Dava para fazer o mano a mano ainda? Para que fazer aquilo? Para que aquilo? Então o Grêmio ontem deu um show, Felipe Gamba, de incompetência, de falta de noção de como é que se administra um jogo com 1 a menos, 2-0 com 1 a menos, acaba o jogo, inviabiliza o jogo, tranca a rua, faz o escambau, mas não toma uma virada da maneira como tomou. O torcedor do Grêmio ontem saiu que nem eu tô hoje, cara, decepcionado. E outra coisa, estaríamos em nono, agora estamos pertíssimo de novo do perigo. Vem cá, o que falta acontecer? Já aconteceu tudo esse ano, já fomos eliminados, já não temos perspectiva de nada. O que falta acontecer? Não tá bom pro Grêmio assim, cara? Tá aí a tabela, cara. A tabela tá aí pra dizer. O Grêmio conseguiu uma façanha, Felipe Gamba, ontem, que, olha, fazia muitos anos que eu não via. Olha, muito tempo eu não via um desastre absurdo que nem eu vi ontem. Em termos de Bruno tabela, Soares. mas só já que estamos com a tabela no ar ali, em termos de tabela, há de se avaliar que são 2 jogos a menos
que o Corinthians, Vitória e o Atlético Goianiense. Bom, o Atlético Goianiense não é nem parâmetro mais. Esse caiu. Mas já está caindo. Só que o Corinthians tem 2 jogos a mais. Eu não vou fazer análise em cima da zona de rebaixamento, tá? Eu acho que o Grêmio não tem time para cair, tá? Eu só acho que é importante, eu acho que o Bruno vai pontuar sobre isso. O torcedor do Grêmio, talvez ele tenha que cobrar, ele cobra a direção por reforços, a direção vai lá e dá reforços para o Renato. Ele cobra o time como um todo, os jogadores, né? Para que os jogadores joguem mais, desempenhem, entreguem e aquela coisa que o Grêmio tem, né? Aquela alma castelhana, aquela coisa toda que teve quando o Grêmio fez 2-0. E que o Grêmio adora valorizar. Isso é surreal. Isso. Só que a grande questão é que, me despindo do clubismo, tá? Eu acho que o Grêmio tem que começar ou tem que continuar, porque eu já vi muitas críticas isso nas redes sociais, a cobrar o seu treinador. Porque o Renato, eu não preciso dizer que ele é arrogante, eu não preciso dizer que ele é prepotente, eu não preciso dizer que quando o time ganha, ele ganha, e quando o time perde, ou o Grêmio é roubado, ou os outros perderam e não ele. Então, acho que o torcedor do Grêmio, ele tem que pedir esse meia-culpa que o Caliel brilhantemente perguntou para ele na coletiva. O torcedor do Grêmio tem que cobrar o Renato para que o Renato faça um meia-culpa e comece a, assumir os erros que tem. 2, ter a responsabilidade de ser a estátua. Porque qualquer outro teria sido demitido já, a partir de tudo que ele fez nessa temporada no Grêmio. Então ele só não é demitido porque ele é o Renato. Então o torcedor do Grêmio tem de cobrar ele do tamanho que ele é. Mas vou te falar, eu já vou falar sobre o Renato, tá? Antes eu quero ouvir o Bruno Soares. Sim, o torcedor cobra. A direção é que eu acho que não cobra. Mas sobre o jogo especificamente, eu acho que a gente tem que dividir em algumas parcelas esse resultado negativo da maneira que foi, né? De uma maneira inacreditável. E eu acho, sinceramente, até pegando como gancho a enquete do Inter, que pergunta ali o principal motivo, eu acho que o Renato não foi o principal responsável. Eu sei que muita gente pensa diferente, eu acompanhei muito nas redes sociais, a torcida do Grêmio, pelo menos na maior parte, está pé da vida com o Renato e tem razão pelo acumulado da obra. Mas sobre o jogo de ontem, para mim o principal responsável é o Gustavo Martins. Ele, na imagem a gente percebe que ele tenta dar um chapéu, ele era o último homem, ele tentou dar um chapéu no Daverson, perde o controle da bola, de forma nada inteligente puxa o jogador adversário e acaba sendo expulso porque assume um risco. O segundo responsável, o árbitro, não poderia ter expulsado o Gustavo Martins. Eu ouvi uma opinião, inclusive, do Carlos Simon, respeitado Carlos Simon, tá, Ribeiro? Respeitado Carlos Simon, disse que ele não deveria ter expulsado o Gustavo Martins. Ok, e eu tô dando a minha aqui, baseado também no Carlos Simon. Eu acho que ele não deveria ter sido expulso. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, João Pedro, foi muito infeliz. Bom jogador, mas que vive péssima fase. Boa, Bruno. Foi mal. 2 pênaltis marcados. Terceiro, ou quarto, a defesa num todo que não conseguiu segurar um resultado de 2-0. Perfeito. E depois, aí sim, vem o Renato. Só que assim, depois do resultado pronto, é fácil. E veja bem, alguém vai dizer, pô, tá passando pano pro Renato. Tá passando. Olha só, depois a minha leitura é muito semelhante à tua. Depois que o Grêmio ganhou do Fluminense na partida de ida na Libertadores, eu fui o cara que achou que o Grêmio não jogou nada e tive coragem de ir lá e perguntar pro Renato sobre a atuação medíocre, ou nem medíocre, né? Medíocre é médio. Foi péssima atuação, mesmo tendo vencido. Tomei pau pra caramba de todo mundo. Então eu não vou, quando o Grêmio ganha, achar que tá tudo certo, mas quando o Grêmio perde, achar que tá tudo errado e achar que sempre a responsabilidade toda é do Renato. Então ontem o Renato tem a sua parcela, mas talvez tenha sido a menor parcela nesse resultado. Eu tenho que intervir, vamos lá. Porque tudo que ele falou hoje do Renato tem a mão do Renato. Quer ver? Erros infantis? Olha só. Erros individuais? O Gustavo Martins errou, assumiu o risco, tá? E foi expulso. Erroneamente. Mesmo assim, o Grêmio fez 2-0 depois disso. Perfeito. E estava jogando bem melhor. O mérito do Renato, como você mesmo disse. Como disse, mérito do Renato. Sim, tá? Por que houve os 2 pênaltis? Tal a demanda do Atlético na área do Grêmio. Por que aconteceu isso? Porque o Grêmio recuou. Quem que fez isso? O Renato. Vamos lá. Entendeu? Então, assim, é muito não posso fácil. tirar a responsabilidade do João Pedro. Aí que tá. É que eu não vi nenhum de vocês citar o João Pedro. Não, calma. Eu vou citar o João Pedro agora. Olha aqui. Em primeiro lugar, hoje no Rio Grande do Sul, se tem algo que é impopular, é defender o Renato. Hoje virou moda bater no Renato.
Mesmo quando o Renato Aqui não não, erra. nesse programa Mesmo não. quando o Renato não erra. pra ir. Ele erra e erra. Dá pra ir conforme a onda. Como qualquer Fácil. ser humano. Agora, se tu quiser engajar, bate no Renato. É isso. Bate no Renato que tu vai engajar. Claro. Porque nesse momento a torcida do Grêmio tá criticando o Não, Renato. eu não acho. Tem um Renato Coisa torcida rara, dando- coisa rara. Eu tu só tá quero dando terminar. direção Você do vai Eu só quero Barcelos. terminar. Tu tá Não, peraí. peraí. Dando Eu deixei, direção do peraí. Barcelos. O Ribeiro falou, Pedro falou, tu falou, Bruno falou. Agora eu quero falar. Tá. Comandante, Então é o seguinte, hoje se tornou impopular defender o Renato. Defender o Renato. O Renato acertou e muito no jogo de ontem. Teve erros? Alguns. Mas ele não foi o principal responsável. Qual é a responsabilidade do Renato quando o Gustavo Martins inventa onde não tem que inventar? Eu não vou nem entrar na questão da expulsão, como disse o Simon, maior árbitro desse país, se foi correto ou não foi. O Simon defende que houve um erro na expulsão. Qual é o erro do Renato? Porque ele fez 2-0. Qual é o erro do Renato? Perfeito, mas qual é o erro do Renato nos erros infantis do João Pedro? Ribeiro, o Grêmio fez 2-0 com 1 a menos, mas o Grêmio disputou toda a partida com 1 a menos. Continuou com É um a isso menos. que E tava ninguém está muito levando em bem. consideração. E tava muito E agora bem. eu vou te dizer o seguinte, as trocas do Renato não foram preponderantes para o Atlético Mineiro pressionar o Grêmio. Aí eu Não vou foram, discordar, não foram, amigo. Ribeiro. E outra, muitas discordar. vezes o time recua de maneira inconsciente. Ou O tu Grêmio acha não fez isso. ou tu acha realmente que o Renato disse, vamos fechar. O Grêmio não fez isso. O Atlético não cresce sobremaneira no jogo ontem a partir Discordamos. das trocas do Renato. Discordamos Não completamente. cresce. O Atlético Mineiro acha 2 gols em 2 pênaltis infantis. Não passa pelo Renato. O primeiro, principalmente, foi Discordamos. infantil. Os pênaltis são Gente, infantis. pelo amor de Deus. Os pênaltis Bom, mas são e aí, infantis. os pênaltis decidiram a virada do Atlético. Mas é que Desculpa, mas o é que erro o infantil contexto- do João Pedro. Mas é que o contexto do jogo faz a responsabilidade do Renato. Não acredito. É que sabe o Não que é? acredito. Se o Ele não Grêmio- puxa o Atlético Tá, no e quando ele campo. bota- Se o Renato não deixa o puxa. time, Vamos lá. Ô, Pedrinho, E quando ele bota- se o Renato deixa o time Ah. aberto ontem Tá. e o Grêmio toma a virada... Detalhe, Ribeiro- o Grêmio com 1 a menos. Perfeito, não é Tá. porque O fez... Grêmio seguiu com 1 a Não menos, é- mesmo tendo Tá, feito e 2 a isso, 0 eu acho que e esse- vocês não Tá, estão e levando quando isso em ele bota- consideração. Só uma pergunta. Quando Tá. ele bota o Natan Fernandes e minutos depois ele tira. Não, o Natan é um caso à parte, eu acho, que a gente até pode falar... Mas daí a Mas- visão é a não, visão, não, é a não, visão, não, é a não, visão não, do não. treinador Não, vendo não, não, se não, o menino não Aí tá ele bem. reconhece o erro se e tira. o menino não tá bem, não tem que botar. Mas cara. ele reconheceu e tirou. Não, ele errou, Ele botar. reconheceu e Bota o tirou. cara. Ô, Pedrinho, Tirou. ele foi botar. Só que assim, ó, Ele o que errou, eu concordo cara. com o Gamba é o seguinte... Mas acertou quando tirou, desculpa. Eu até acho que o Renato talvez tenha recuado cedo demais o time do Grêmio. Mas assim, se o Grêmio... E essa é a parcela que eu vejo de culpa dele. Porque eu não isentei o Renato de culpa. Eu só dividi em parcelas e escalonei as responsabilidades. Agora, no caso do Renato... de ter recuado o time, se ele não recua, deixa o time aberto e o Grêmio toma a virada, Ribeiro Neto seria o primeiro a abrir o programa dizendo assim: Renato, tu tá ganhando de 2-0 com um jogador a Claro. menos, faz uma retranca, Claro, Renato. defenderia. Defenderia. Esse Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que foi o que ele fez contra o Palmeiras. Fica difícil para Mas mim. eu entendo, mas eu entendo que a minha manifestação... Não, mas isso é diferente. Eu vou dizer, Eu não entendo que a tenho- minha manifestação e a do Bruno hoje são impopulares. Não é Porque impopulares. hoje no estado, não é bater no impopular, Renato virou impopular. Vocês são moda. muito Virou moda. inteligentes. Hoje Não, todo mas aí mundo não. entra na esteira pra bater no Sabe- Renato. sabe- Aí é Renato arrogante, Renato prepotente. aqui, ó. Mas os mesmos Toma aqui. Toma que aqui. chamam o Renato Olha de aqui, ó. arrogante, Não, peraí, prepotente, peraí. são os mesmos que dizem o seguinte: se o Renato sair, o Grêmio cai. Olha aqui, ó. Não sai, Renato. Sabe Não, o que é que incoerência. Só um detalhe, eu Coerência. posso falar do Renato, Eu sei. porque eu disse aqui, ruim com ele, pior Tá, sem tá ele. bem, eu posso dizer. Eu Mas o posso. que está acontecendo aqui, eu vou Dá dizer pra bem criticar, claro para vocês, tá? O que o Bruno Soares e o professor universitário... Tu viu como não pode defender o Renato? Importante O dizer cara que não- defende o Renato, estão fazendo- aí Não, vem a ironia. não, Claro, não. porque defender o Renato Sabe, mas hoje eles no Rio Grande do eles Sul não, eles é estão quase fazendo- um crime. É quase um que- crime Só um defender pouquinho. o Renato Só. no Rio Grande do Sul. Presta atenção que eu vou dizer para vocês vão entender. Porque a nossa geração, os mais jovens vão entender especialmente, tá? O que o Bruno Soares e o Felipe Gama acabaram de fazer é que vocês jovens chamam de lacrar. Não. Eles Não, estão o lacrar hoje é tu bater no Exatamente ao Renato. contrário. Exatamente o Vamos- contrário. exatamente. O lacrar é exatamente o Vamos- contrário. Vamos contra o senso comum, Não, entendeu? não. E vamos lacrar, Não. entendeu? Porque 2
excelentes jornalistas, comentaristas esportivos, estão aqui para fazer o diferente. E não importa se tem nexo ou não. Vamos fazer o diferente. Pá, desqualificou por completo. Desqualificou por completo. O lacrar é tu bater no Renato. Olha, eu tô batendo na estátua. Tô batendo no maior ídolo do Grêmio. Tô chamando ele de arrogante, de prepotente. Arrogante. Foi dito aqui. Eu disse e eu mantenho. Vamos bater no Renato. Não, mas aí tu tá parecendo o Alessandro Barcelos. Vamos aproveitar a onda e bater no Renato. Aí tu tá parecendo o Alessandro Barcelos. O que muito me orgulha, um grande presidente, Alessandro Barcelos. Tu não me ofende. Tu não me ofende dizendo que eu pareço o Alessandro Barcelos. Que fique bem claro, não me ofende. Não, mas eu não tô falando isso para te ofender. Eu só tô querendo dizer que o teu argumento, ele é pequeno quando tu chega e diz que a gente tá falando isso pelo like. Entendeu? Mas o Ribeiro acabou de dizer que eu defendi o Renato. Não é isso, mas aí beleza. Não, mas é que bater no Renato engaja hoje. Então tu vai lá e atinge o Ribeiro, não eu. Mas eu entendo que bater no Renato engaja. Eu não acho que vocês estejam fazendo isso pelo like, mas assim, a opinião popular hoje da maioria é criticar o Renato. Eu tenho um canal no YouTube que só fala do Grêmio. Bem sucedido, graças a Deus. Se tu pegar 99% dos comentários, são críticas no Renato. A minha opinião do Gamba hoje é impopular. É isso aí. Esse é o ponto. A maioria não gosta do Renato, que é a saída dele. Vocês estão lacrando. E 99,9% desses que criticam o Renato imploram para que ele não saia do Grêmio nesse momento, que permaneça pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro para o Grêmio não cair. Para o Grêmio não cair, se o Renato sai do Grêmio hoje, o Grêmio cai. E a nossa análise, para deixar claro, é do jogo de ontem. Não é a primeira vez. Mas aí que tá. Mas é que entra o contexto, né? Não é a primeira vez na temporada. Não é a primeira vez na temporada que o Grêmio não sustenta um resultado com 2 gols à frente. Sim. O Grêmio não consegue fazer isso. O Grêmio, quando tá vencendo de 1 ou 2 gols à frente, o Grêmio não consegue segurar. Pedro, deixa eu te dizer o seguinte. O Grêmio não segura. 11 contra 11. Contra o Atlético Mineiro, na Arena, no Couto Pereira, na Arena MRV, seria difícil de qualquer maneira. Eles estavam discutindo. Aí o Grêmio joga contra o Atlético Mineiro o jogo inteiro com 1 a menos. Gamba, o Milito veio com a faca no pescoço e o Scarpa e o Alonso com o dedo em risco discutindo. E o Grêmio estava ganhando de 2-0. Pega é o momento de fazer mais compara os dois elencos. Não, mas só um pouquinho. Compara os dois elencos. Compara os dois times. Não, mas o Atlético Mineiro é muito superior que o Grêmio. Olha as opções que tem o Milito, velho. Não, mas é que tá, veja bem. Nesse sentido, eu concordo com o Gamba, tá? Porque o Palmeiras é muito time. Nossa Senhora. Eu não concordo, assim, é que nem tu disse. 2-0 faz o terceiro. Cara, já foi difícil fazer 2. É isso. Imagina fazer o terceiro. Cara, não foi difícil. Desculpa, não foi difícil fazer 2-0. Tô falando de ontem. Não. Qual foi a dificuldade de fazer os 2-0? Tu tá com 10 a menos, velho. Tudo bem, mas o Grêmio mas eu vou defender o Pedro. O Grêmio parecia mais perto do terceiro. Mas tu tem 1 a menos. Não, ok. Mas eu acho até. Mas porque o Atlético tava batendo cabeça. Poderia ter esperado um pouquinho mais para recuar o time. Ele recuou cedo demais. Talvez tu não tenha prestado atenção no que eu falei. Eu dei responsabilidade pro Renato. Eu só segunda-feira o clima tá bem amistoso. Eu só disse que ele foi na escalonagem. Mas o Grêmio estava mais perto de fazer o terceiro do que tomar o 2-1. Mas é que daí é que 1-2 na real. Perfeito. Só que assim, quando eu falo da questão do Renato ser arrogante, prepotente... Essa falta de não é para lá aí é porque nós ficamos muito fortes. São 2 vitórias consecutivas que mobilizaram o Guerreiro. Gritou um pouco de manhã e depois de noite. Diga-se de passagem... O início da tarde, né? Rolou foi uma guerreira ali o dia inteiro. Diga-se de passagem, eu só não ganhei... Um domingo gritando. Eu só não ganhei na KTO, porque nós estávamos a caminho de Caxias. Que quando dá o 2-0... E eu tenho 2, o Lucas Colar e o Diego Brião, para provar. Eu disse, cara, vamos parar o carro, que eu vou botar 10 pilinha na vitória, na virada do Atlético. A odd era 14. Tinha levado 140. Eu sei que a gente estava nesse lado, enfim, tá? O parênteses. Mas quando eu falo do Renato, eu não falo para lacrar. Eu acho que eu estou indo no discurso do Bruno. Ele tem uma parcela considerável na derrota. Ele tem... o que eu estou dizendo é que todos os jogadores têm parcelas. Todo o contexto do jogo tem uma outra parcela. O Renato, ele tem que assumir a sua. Ele tem que assumir. Ele tem que ter a humildade de fazer a meia-culpa. É sobre isso que eu estou falando. Não é que, eu vou bater no Renato para bater na estátua. Cara, por favor, entendeu? A questão não está aqui.
A questão está em assumir as suas E responsabilidades. outra coisa, alguém tem que chegar para o menino Nathan Fernandes e conversar com ele, explicar para ele que é o seguinte, olha só, não teve a negociação da Europa que tu imaginavas, ou o clube europeu não veio. Então assim, ó, vamos tratar a cabeça. Não tá legal, te afasta. Mas esse aí, a Vamos última chance foi ontem. Esse aí, pra mim, a última chance foi ontem. E aí eu vou chegar na conclusão que é a seguinte, ele não joga mais. Pra Grêmio. mim, a última chance foi Ele ontem. não joga mais. Tá errado, porque ele é muito bom jogador. Ele precisa Mas ser ele tá recuperado. bagunçado com a Não, cabeça dele. ele Mas tá aí todo tem que errado. trabalhar isso. A atuação foi lamentável. E aí o mas ele precisa seguinte, ser recuperado, porque ele é bom jogador. Pois é, e aí entra outro detalhe. Como é que o gestor Renato não enxerga que o guri não tá bem? Bota o guri, minutos depois tira o guri. Porque a tua frase responde. Que é guri. Sentiu o peso. Se Sentiu fosse o peso. veterano, o Ele Renato sentiu o apostaria peso. o JP Galvão Tem e se abraçou sentido. até o fim, cara. Tem sentido. É assim, o Renato aqui, é assim. E isso eu vou dizer, eu não acho o erro dele tirar o menino quando viu que estava mal. Eu acho que daí a gente tem que dar o mérito para ele. Eu também Entende? acho. Porque Não tinha que ter colocado. Eu tô dizendo que ele não tinha que ter não deveria colocado. ter colocado. Beleza, perfeito. É isso que eu tô dizendo. Então, beleza, vamos Aí- lá. O teu argumento ele não é ruim. Ele não tinha que ter Ele colocado. não é ruim e não é errado, tá correto. Então, só que ele olhou, eu vou dar chance pro guri, vou botar o guri. Só que deu errado, Deu. então eu vou tirar. E aí, por isso que eu tô dizendo, ele faz a meia-culpa no jogo, por que ele não pode fazer no microfone? Tu lembra o Thiago Santos contra o Ipiranga Sim, de sim, Erechim? veterano, né? Ele entra, vai, a arena vem abaixo, vai pra caramba e ele tira. Foi embora do Grêmio, O né? Monsalve e o Cristaldo juntos é o Renato admitindo um erro. Isso. Não no microfone, mas ele admite na Mas por isso que escalação. eu digo, se ele consegue admitir o erro no campo, por que ele não assume no Não microfone? consegue, não consegue. Entende? Porque, na verdade, ele é muito bom. Ele é muito bom de media training. Ele consegue... antigamente, o torcedor colorado brincava, né? O Grêmio perdeu, amanhã tem matéria da compra da Arena. Né? Agora, é quase o Grêmio perde, tem uma frase de efeito do Renato. Ou tem alguma coisa que o Renato fala. Mas vocês tira... cobram que vocês cobram que o Renato peça desculpas numa entrevista Não, coletiva? ele assume É isso que quando vocês ele erra. querem? Não, Que ele peça desculpas? Ele tem que assumir quando ele Eu erra. errei. Ele tem que assumir Eu quando estou ele erra. prejudicando. Claro que O que não. vocês querem que o Renato É que diga? sabe o que é? Vamos lá. É que Me ajuda a entender. eu Me vou te ajuda a trazer, entender. eu vou te Vamos trazer lá, me ajuda a entender. lista de culpados Vamos lá. pelo ano ruim do Grêmio. Vamos lá. A lista de culpados, presta atenção. O ano é ruim. Já foi... O ano é péssimo. É ruim. Evidente. Péssimo. É péssimo ano, é isso? Evidente. Não tá nem escalonado na hora, tá? Mas assim, a lista. Arbitragem tá na lista. Hotéis, os colchões dos hotéis. Gramado. Ausência dos pets. Gramados irregulares. Viagens demasiadas. Erros infantis dos jogadores. Tudo isso tá na lista. O Renato não tá. Não Na lista teve- dele, né? A do Pet Na é lista maravilhosa. dele. Não teve- do Pet é E ele maravilhosa. não tá na própria lista. Não teve Nano Neném, não teve o Deu Bobeira, que mais Cara, aí? é impressionante. assim, também entra. Vocês minimizaram tudo que o Grêmio sofreu ao longo da temporada, que o Internacional também sofreu, ridicularizaram aqui agora com a lista do Bruno. Eu só não entendi. De uma maneira brilhante, né? O Bruno- ridicularizando, inclusive, a ausência do Pet, porque vocês sabem. É que o Bruno não gosta, eu sei que tu vai não, falar, o Bruno não é do 8 nem do 80. O Bruno consegue enxergar o que tá errado e tá certo. Porque não teve impacto nenhum. Não teve impacto nenhum. O Grêmio não sofreu nada. eu poderia Não tem sair da nada. barca, Não tem nada. Não é, Eu Ribeiro. poderia... Pulou da barca. Pulou da barca. Eu sou um dos críticos do Renato, é que a gente estava analisando o jogo de ontem especificamente. Mas E aí eu isso que, escalei isso que o responsabilidades. Bruno acabou de fazer é elencar de maneira irônica, né? Brilhante como é o Bruno, entra exatamente na onda de quem usa isso para bater no Renato. Não. De quem usa isso e descontextualiza o que o Grêmio enfrentou. Apenas isso, velho. Primeiro de tudo, eu não esqueço a situação calamitosa Ah, que os bom. dois clubes viveram. Que bom que vocês não esqueceram. eu tô te E não rebatendo. esqueçam, para todo sempre. Tem que lembrar E das não duas esqueçam. Eu tô te Lembram sempre. Eu tô te rebatendo justamente porque tu É, acabaste por de falar. favor, não Só que esqueçam assim, disso. Só que assim, a partir do momento que o Renato vai num microfone e tira a onda com o Inter, que ele é o único que está nas 3 competições e blá blá blá, ele também me autoriza a chegar e dizer e concordar com o Bruno que o ano do Grêmio e o do Inter são péssimos. É que a balança. dois anos são eu péssimos. não posso desconsiderar a enchente, mas eu também não posso desconsiderar os erros do Renato. Eu tenho que botar as duas coisas na balança. É E isso. dá pra te fazer as evidente. duas coisas, tá? Dá pra te fazer as duas coisas. Pulou da barca, Pulou né? na barca. Muito bem, Alexandre Ernst, vem pra cá, passa o teu recado aqui pra Marca. Mesmo sem Dornelles, em seguida brilha conosco aqui de novo. Coitado do Roger, né, Só quer cara? dizer, não façam isso com o Roger. É, importante. Obrigado, Ribeiro. Não Calhau façam Dornelles, Obrigado. por falar em Roger,
Vamos ouvir o que disse o Roger na entrevista coletiva ontem após a vitória do Internacional maiúscula sobre o Juventude, meu caro Calhão. Exatamente, Gamba. Isso porque o Inter venceu o Juventude fora de casa. Ontem o Roger falou sobre a evolução da equipe nos últimos jogos. Disse que esta evolução passa pelo fato dos jogadores compreenderem a orientação da comissão técnica e que agora o objetivo é de sustentar a evolução até a reta final desta temporada. Vamos ouvir Roger Machado depois da vitória maiúscula do Inter contra o Juventude. Vejo que a gente vem evoluindo sim, encontrando aí alternativas importantes, tanto para iniciar a partida quanto para fazer as mexidas necessárias dentro do jogo. A evolução do time ela passa por jogadores entenderem a forma como o comando técnico deseja que o time ande pelo campo, com jogo de associação, se não for associado, buscar as profundidades. Da forma como eu imagino a organização coletiva, eu penso que ela já está começando a aparecer com um pouco mais de solidez, que é você ter os setores do campo com bastante gente, ter compactado para defender, saber pressionar alto. A evolução ela é nítida, e o que a gente espera é sustentar essa evolução, mesmo com as trocas, mesmo com as ausências, mesmo com as saídas e chegadas. Bora falar de Internacional, que ontem conseguiu uma vitória maiúscula sobre o Juventude no Alfredo Jaconi. Deixa eu só, Diga lá. Deixa eu só fazer um comentário. Olha, achou muito engraçado a piada. Eu achei engraçado, inventei na hora. Porque tijolo, mas enfim. Vai. Tijolo? Quer que eu te explique? Não explica. Não precisa. Não explica. Deixa eu fazer uma vírgula aqui, um parênteses. Espetacular. Vamos lá. A gente sempre brinca, né? Wilson Matias. A gente sempre, Wilson Matias. Um parênteses, Wilson Matias. A gente sempre brinca com o painel aqui atrás, né? William Lampert, o fulano de tal, os jornalistas, né? Mas estava lá em Caxias e essa pessoa aqui, eu vou até levantar. Tili, tenta fechar aqui, Tili. Aqui, ó. Essa pessoa aqui, ó, me procurou em Caxias. E ele é o Cleiton Pacheco. Olha aí, ó. Mais conhecido como Mesário. Ele é lá do Consulado de Caxias, do grupo Confusão on Fire. Gente de Deus, esse Então, grupo, imagina esse grupo aí. Ó. Um abraço pro Cleiton aí. Um abraço, Mesário. Veio brincar, né? Vão surgir outros ali, hein? Vão surgir outros ali. Ele veio, ele me procurou lá no entorno do Alfredo Jaconi para justamente dizer. Então, assim, ó, se um dia a gente estiver andando aí pelos estádios e tal, e tu souber quem, né, que tu tá aqui tem muitos aí na imprensa. No painel, vem também falar com a gente sobre isso. Na imprensa. Vamos lá. Ribeiro Neto, Internacional passou o carro no Juventude, meu caro Ribeiro Neto. Olha, eu vou dizer assim, eu compreendo o fato do Wallace estar sem voz. Embora a gente tenha que reconhecer que o torcedor do Internacional... Fechou o portal ontem, Ribeiro? Não, o portal com o Juventude já está fechado. Já está fechado? Mas assim, ó, o Inter é um mix de emoções, né? É um eletrocardiograma de sentimentos e é um verdadeiro divã. O torcedor colorado está tão carente que qualquer suspiro já serve para ele achar que, sabe, ou ele está morrendo ou ele é Highlander. Então, a vitória de ontem, do jeito que foi, com esse menino Gabriel Carvalho, assim, que está jogando demais. Roger, pelo amor de Deus, não mete a mão no guri. Pelo amor de Deus, esse guri é titular absoluto, tá? Dá para empolgar. Então, eu entendo a empolgação. E outra, tá? O Internacional deu mostras ontem, tá? Que parte realmente para uma vaga na Libertadores da América. E vou dizer mais, sem dramas, tá? Porque tá pegando o jeito do Roger, que é a antítese do jeito Kudê. É jogar com a bola, sabe? É ter marcação alta, é verdade, mas jogar com inteligência, com a bola no pé. E o Inter tem jogadores para isso. Bruno Soares. Olha, eu tenho destacado aqui que o time do Roger tem vivido um crescimento maravilhoso. Vocês ironizaram isso, né? Ontem devem ter gostado de ver o Inter jogar. Crescimento maravilhoso para mim é outra coisa. Eu gostei. Tá. Vamos lá.
Primeiro ponto, o Roger corrigiu muitas coisas no Inter e uma delas, sem dúvida alguma, é o Gabriel Carvalho, que não estava pronto com o Kudê. E está falando aqui quem até gosta do Kudê, mas que entende que ele fez vários erros nesta temporada. Está sendo irônico que ele não estava pronto com o Kudê? Ou ele de fato não estava pronto na época do Kudê? O Kudê dizia isso. Não. Então o Kudê dizia que ele não estava pronto. O irônico, dois jogadores foi por terra, assim, ó. Bernabé e Gabriel. Bernabé, exato. Eu falei aqui Então, há assim, um mês já do Bernabé, né? Que o Kudê estava... Bom. As convicções, né? Mas vamos lá. Esse time do Roger é organizado, compactado, que é muito importante. O Inter defende em bloco e ataca em bloco. E é um Inter que não joga só de uma maneira. Porque o Eduardo Kudê, por exemplo, é inevitável fazer o comparativo. Se o Inter fosse enfrentar o Barcelona e o 15 de Campo Bom, o Inter ia com a mesma formação e a mesma estratégia. Hoje o Inter tem maneiras diferentes de jogar. O Inter suporta a pressão do adversário e ontem foi mais uma vez assim, tinha sido contra o Cruzeiro, na hora certa dá o bote. Claro que a expulsão facilitou, o Inter teve um jogador a mais, só que outro dia eu vi o Grêmio com um jogador a mais durante todo o segundo tempo e não conseguiu ganhar o jogo. O Roger foi lá, fez o gol e uma síndrome que o Inter normalmente tem, que é abrir o placar e depois ficar cozinhando, cria oportunidades e não faz o gol até que o adversário se sente à vontade para empatar, não aconteceu. O Inter fez o segundo, fez o terceiro. Então o Inter está de parabéns, tem ainda sim muitas coisas para melhorar, mas é um crescimento maravilhoso do time do Roger, Gamba. Ah, que beleza, hein? Parabéns. A nossa enquete está dando 39% de responsabilidade pelo crescimento do Internacional para Roger Machado e 34% para a chegada de D'Alessandro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu lamento, tá? Qual o principal motivo da evolução do time do Inter? Vote lá na nossa enquete. Eu lamento que 34%, sim, estão respeitando o ídolo e eu acho que é muito bonito isso aí. Mas não tem como o D'Alessandro não entra em campo. E o Internacional não está melhorando por atitude, ele está melhorando por bola. Então, eu acho uma injustiça. Mas o Rocher disse, tá? Que a chegada do D'Alessandro já começa a ser percebida. Ou seja, mobilização, liderança, algodão entre os cristais. Coitado do Roger. Isso aí é uma injustiça pro Roger, mas é enorme, cara. Enorme. Mas assim, é que eu não entendo. Por que é um ou outro? Porque o Grêmio, o Inter... Por que é um ou outro? Por quê? Por que não é um conjunto D'Alessandro mais Roger e D'Alessandro versus Roger? É que agora o senhor não deu... O senhor não leu a pergunta. A pergunta está posta. A pergunta é a principal. Aí que tá, Ribeiro. A pergunta está posta. Então quem escolhe o Roger? Os 39 está dando Roger, Ribeiro. Os 39 está dando Roger. Os 34 está dando D'Alessandro. Absurdo isso aí. O torcedor está entendendo que o preponderante é isso. Chile, fecha em mim aqui, porque o que eu vou explicar para ti agora, torcedor, ele até é meio óbvio, tá? Cuidado, calma. E eu tenho até de pedir desculpas já para ti, para ter que te explicar o óbvio, né? Que na verdade eu não preciso nem te explicar porque tu tá vendo o que está acontecendo. O que vai ser criado agora, né, por parte da imprensa, já que todo mundo me gosta de dizer que eu sou o ombudsman da imprensa, é exatamente esta crise. D'Alessandro versus Roger. Esta é a crise que vai ser criada agora. Inteligente. Não, foi inteligente. Não é inteligente. Não é o Roger versus Dali, né? Não é inteligente. Exatamente. Porque agora, aí é que tá, não dá para ter uma vitória com consistência. Mas aí não é a IVE. O que é se não é a IVE? É o que está criando? Quem é que está criando? A IGE. IGI. Imprensa. O Sistema Azul. Sistema Azul. Tá? Tu, Ribeiro Neto. Eu consigo falar mais da parte do Grêmio do que do Inter, vocês já perceberam isso? Eu sou o colorado oficial do programa e eu consigo falar mais da parte do Grêmio do que do Inter. Não, tu tá falando mais da imprensa do que do Inter. Não, é que eu tenho que criticar, não tem como não criticar. É bater na imprensa. Porque se a gente pegar a nossa enquete, e como o Ribeiro disse, né, que eu não li o enunciado, eu vou mostrar que eu li o enunciado, né? Que diz exatamente qual é o principal, né? Tá aqui. O principal motivo. Qual o principal? Só escolher. Da evolução. E, na verdade, a partir do momento que tu elenca o principal, tu não menospreza os outros. Sim. Tu só tem uma opinião sobre um deles. E todos, na verdade, eu gostaria de votar.
Eu gostaria que pudesse ter uma quinta opção para dizer, são todos. Porque não existe um principal. Vai se dedicar lá, Não, tem, Anderson. Não existe um principal. Tem o Roger. É que aí, Eu te digo. Tem é o Roger. É que não deixa eu falar. Eu te digo. Porque, na Tu verdade... acabou de dizer que não tem? Eu tô te dizendo, tem. É o Roger. Tá bom? Porque tem a troca do técnico, claro que é importante. O Roger, ele muda o Inter. Ele faz o Internacional jogar compacto. O Inter dificilmente hoje, ele é posto na roda. Sim. Como acontecia com o Cudê. O time do Cudê estava descompactado, o time do Cudê estava bagunçado dentro do campo. E aí se mostra correto a troca do treinador. A chegada do D'Alessandro é fazer com que os torcedores entrem, entre aspas, dentro do vestiário. E os jogadores comecem a entender o tamanho da camisa que vestem e onde estão inseridos. Que eles podem fazer história, o Rocher falou sobre isso, o Borré falou sobre isso. Ganhar título, depois tem fazer história, né? a melhor... Claro, exatamente. Tem que ganhar título para fazer história. E pode ganhar, e quanto mais azeitado teu time tá, mais chance. Se o D'Alessandro tivesse chegado antes, o momento do Inter seria outro? Talvez. O que tu tá rindo? Talvez. Mas assim, Com o Cudê. Tem a preparação física. Tem a preparação física que tem que valorizar o Paulo Paixão. Mas tem um ponto que é o seguinte, assim, rapidamente. A gente costuma dizer que o Roger é grande treinador de campo, mas que ele tem dificuldades de vestiário. No Inter, ele está mostrando qualidade no campo e no vestiário. Isso. Não é o D'Alessandro. Vamos sepultar essa história. Não foi o D'Alessandro que botou o Alan Patrick no banco, o Vitão no banco e o Valência. E ele não fez isso. Não foi o D'Alessandro que botou o Bernabé para jogar também. Não, mas não é essa questão. Mas eu não estou falando isso para diminuir o D'Alessandro. Eu tô só ele. Tudo bem, palpite Catel. Tempo esgotado para Acabou o vocês. minuto do Inter. Tempo esgotado para vocês. O Inter ganhou fora de casa. De setembro. O que é, Ribeiro Neto? Tu quer cantar? Tu cantou no Donos Rádio que eu ouvi, hein? Eu ouvi na sexta-feira, essa hein? promoção lá na sexta-feira do Donos Rádio. Eu subi num caminhão junto com o time Benfica e cantei. Tava muito bom o programa. programa. Fuck it today. Meu Deus. Meu Deus, senão não correu a audiência. Tá ótimo. Tá, então, dia 14 tem o Catel. Preciso do intervalo. Mas é só colocar no feed lá uma frasezinha. Frasezinha no feed. A melhor frase do rock gaúcho é do De Fala, do meu amigo Educar. É popozuda pra cá, é popozuda pra lá, é popozuda do Ipanema, é popozuda do Irajá. Eu tenho a força, cavaleiro de Jedi, então vem, popozuda, vai! Intervalo, já voltamos. Vai, popozuda, vai! Vem, gurizada, participem aqui no chat. Como que vocês estão? Segunda-feira, começando a semana, creio que os torcedores gremistas estão um pouco com dor de cabeça depois da virada para o Atlético Mineiro. Já os colorados estão em lua de mel com o Roger Machado, né? Vou dizer para vocês aqui, tá? Eu sou muito fã do Roger, sou rogerista, podemos dizer assim, já há alguns anos. Sou suspeito para falar de Roger Machado. Deixa a opinião aí de vocês aqui no chat e não esqueçam, deixem um like também aqui nesse programa que estamos falando do pós-rodada da vitória do Internacional e derrota do Grêmio. Vamos ler alguns recados aqui. Por exemplo, vamos ver aqui, do Márcio Fraga. Libertadores pro Inter, acho demais, mas a Copa Sul-Americana dá sim. Olha, diante da evolução do Inter nos últimos jogos, não descarto uma Libertadores da América. Mandei um recado aqui pra vocês. Qual o objetivo do Inter na temporada? Vocês acreditam em Libertadores da América e do Grêmio? O Grêmio briga só contra o rebaixamento ou dá para alçar voos maiores? Deixem aqui também os recados de vocês. O Jaime Fault, aqui uma crítica à Ener Valencia que eu não concordo. Ele diz que se o Inter quiser ganhar algo, melhor jogar com 10 e deixar o Ener Valencia no banco. Não, calma, segunda-feira, vamos ter calma, pessoal. O Ener Valencia é um jogador importante. Foi importante para o Inter ano passado. Bom jogador, só está vivendo um momento ruim, mas tem muita qualidade aqui. Vamos ver os outros recados, né? Deixa eu ver aqui, o Jefferson Krug. O Inter mudou por processos que já deram certos no próprio Grêmio e no Juventude que o Roger treinou. É verdade. Vale lembrar que o Roger iniciou esse trabalho, né, no Grêmio lá em 2015 ainda, quando ele surgiu, quando teve visibilidade para o mercado.
Márcio Fraga, mais uma vez, comenta aqui. Time do Roger é de operários, jogadores com mais vontade, mais empenho dentro de campo. Os badalados perderam força atualmente. Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Gabriel Carvalho hoje é um dos principais jogadores do Internacional, né, na equipe. Vamos ver aqui. O que mais que estão comentando? Jonas Ferrari, Caliel, acredito no título do Inter. Não, o título do Inter em 2024 é um pouco difícil, mas com uma base sendo montada para 2025, eu acredito. Qualidade técnica tem. Deixa eu ver aqui também os outros recados aqui. O Felipe Cordeiro, o Atlético Mineiro está em 3 competições, mesmo assim o Grêmio tomou a virada. É verdade, o Renato fala bastante sobre esse desgaste nas competições e o Atlético mesmo nas 3 competições. Copa do Brasil abriu vantagem contra o São Paulo, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Muitos recados também contra Renato Portaluppi. Vocês estão muito críticos a Renato Portaluppi também. Muitos pedindo a saída do treinador. Vocês gostariam da saída? Vocês que defendem a saída de Renato Portaluppi, vocês gostariam que o treinador deixasse o comando agora ou já somente no final da temporada? Quem pro lugar? Aqui é o Guilherme Macalossi pergunta também. Não é só sair. Não é só sair, né, Macalossi? Isso. Quem fica no lugar? Exato. Pergunta aqui o Macalossi. Quem para o lugar de Renato Portaluppi? Tu aceitaria, tu que é gremista assumido, né, Macalossi? Tu aceitaria o Roger Machado no comando do Grêmio? Não vai ser. Mas tu gostaria? Não. Não gostaria de Roger Machado? Não. Mandar um grande abraço também para Nicoliovic, saudade. Grande beijo para ti. Tchau, tchau. De volta com Donos aqui na tela da Band e também no YouTube. Ribeiro Neto não está entre nós, mas... Foi expulso, Cantou, né? né? Não tinha como segurar o Ribeiro aqui, né? Então a gente expulsou o Ribeiro Neto do programa. Na verdade, o Ribeiro vai comandar em seguida o Boa Tarde RS, substituindo o Alexandre Mota. Caminhar muito então, até o outro estúdio, é isso, né? Ele precisou sair aqui do nosso estúdio de número 1 para o estúdio de número 16, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos lá. Resultado da enquete na tela para vocês. Perguntamos sobre o principal motivo da evolução do time do Internacional. Troca de técnico 40%, chegada de D'Alessandro 33%, 14% entendendo que é o foco em apenas uma competição e 13% a melhora na preparação física. Debatemos bastante, né? Se é Roger, se é D'Alessandro. A torcida entende que é Roger Machado, tá o responsável pelo crescimento. Poderia ter sido uma diferença os 13% do Paulo Paixão vem junto, é legal. Vem junto. Eu só acho que assim, ó, a torcida do Juventude ela tem direito de fazer o que ela quiser, tá? Claro, na ordem, né? Qualquer protesto desde que seja pacífico, ele é decente. Vou colocar rapidinho só uma vírgula no que tu vai trazer, tá? Eu vi isso com a torcida do Caxias contra o Mano Menezes, quando o Mano sai do Caxias e vem para o Grêmio. Mas o Ronaldinho... O mesmo protesto, lá em Caxias, mas o mesmo protesto. Mas o Ronaldinho, quando veio para o Estádio Olímpico com a camisa do Flamengo... A única questão que eu vejo nesse protesto que foi feito, nessa hostilidade que foi feita ao Roger... 10 segundos. É que o clube comprou a ideia. E aí tá muito ruim. Muito bem. Donos da Bola fica por aqui. Voltamos amanhã. Vem na sequência horário político, logo depois. Boa tarde, RS.